A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos agora iniciando mais uma aula aqui da nossa escola teológica. Vamos hoje estar falando sobre Geografia 3, Geografia Bíblica, aula 3, teste de áudio por enquanto. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, graças te damos por mais um dia, uma noite de vida, mais um dia de vida. Graças te damos pelo ar que respiramos, podemos estar aqui, Pai, mesmo que virtualmente, em comunhão, aprendendo um pouquinho mais de Ti. E pedimos que nos guie, nos oriente, dê entendimento. Tudo aquilo que o Senhor quer aplicar em nossa vida. Abençoa nossos familiares, nossos irmãos de Cristo, nossos pastores, presbíteros, obreiros, que todos possamos crescer juntos no conhecimento e na graça, Senhor. Em nome de Jesus pedimos isso e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Bem, hoje então nós vamos estar conversando sobre a Palestina nos dias do Novo Testamento. Palestina, ela foi uma área, ela é essa área que nós estamos vendo aqui no mapa. Então, aqui nós temos Decápolis, em rosa. Aqui é uma área que era dominada, Gaulanítide, onde estava Betsaida, perto do Mar da Galileia. O governante dessa província era o Tetrarca de Filipe. Esse em amarelo é a Pérea e a Galileia, onde estava incutido Cafarnaum, Canaã, Nazaré. O governante era o Tetrarca Herodes Antipas. E essa parte aqui em um ocre, sei lá, ocre marrom estranho, é a parte onde nós temos Samaria, Judéia, e era dominado pelo Pôncio Pilatos. Cada uma dessas regiões eram governadas por um responsável direto, oriundo das ordens do Império Romano. Então, cada um desses tetrarcas, desses dominantes, eles tinham pleno controle sobre a região em si, mas eles respondiam sempre a uma autoridade romana superior. Bem, a Palestina, quando nós vemos a sua definição, ela foi prometida, né, por Deus a Moisés como uma terra que manaria leite e mel. Ela seria abundante nisso. Então, nos dias do Novo Testamento, nós temos que ter em mente que haviam se passado séculos ou milênios da era dos patriarcas. E foi havendo uma mudança na geologia da região, através de técnicas de irrigação, técnicas de pecuária, tudo isso. Conforme a civilização ela foi avançando, eles começaram a diversificar os tipos de gados que eles iriam, ou rebanhos que eles iriam estar cuidando, tipo de plantas ou árvores que eles estariam cuidando também. Então tudo isso foi evoluindo ao longo do tempo.
E nos dias do Novo Testamento, aquela região, ela se constituía no principal ponto econômico da nação. Então ali o plantio era diverso. Existiam hortaliças, favas, cebola, chicórias, dentre outras. Entre as árvores frutíferas, nós vamos estar vendo aqui, tinha figueira, romãs, videira, tamareira, oliveira. Entre os cereais, tínhamos trigo, cevada, milho, lentilha, dentre outros. O trigo, ele era a base da alimentação israelita. Ele tinha, inclusive, valor religioso também. Era plantado no inverno e colhido no verão. Por que ele era tão importante? Porque o próprio pão, né, lógico, ele era feito com trigo. Então, o pão em que eles comiam em família, o pão não é o pão de cará, o pão à média de hoje em dia, dependendo até do estado que você vai, se você falar que você quer uma média ou um cará, que nós conhecemos aqui, né, o pessoal não conhece. Então era um pão chato, um pão parecido com pão árabe mesmo, né? E ele era derivativo do trigo. Ele era um cereal de baixo custo. Ele, além de ser rico em nutrientes para a própria população, ele servia também como ração para alimentar a população pobre, que não, os rebanhos em si, e servia como alimento principal da população pobre que não tinha condições financeiras de estar comprando, de repente, peixe, comprando pombo, comprando qualquer outro tipo de animal, uma carne de um boi, de uma vaca, de um carneiro, coisa do tipo. A figueira era uma árvore grande, né? Quando nós olhamos na Bíblia, ou lemos na Bíblia a respeito de diversos tipos de árvores em si, nós não imaginamos o tamanho real dela, a não ser que nós pesquisemos na internet, né? Então, como vocês podem ver aqui, é uma árvore muito grande. Ela proporcionava sombra, chegava até 12 metros de altura. Elas produziam o fruto, né? O figo, que ele podia ser comido seco ou de forma pastosa. Eles tinham propriedades medicinais também. Eles faziam pomadas, cânforas, coisas do tipo com o figo. E ele podia ser colhido 2 vezes por ano. O figo, a figueira, ela, de acordo com a região, ela tem suas propriedades de tamanho. Aqui no Brasil tem bastante mesmo, inclusive atrás de onde eu trabalho, tem uma figueira lá. E é meio estranho o figo em si, né? É tudo de gosto particular, né? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, igual o caju, tem pessoas que gostam de caju, tem outros que não gostam, uns acham que ele é doce, outros falam que ele é salgado, outros. Então cada particularidade das plantas agradava um ou outro tipo de pessoas. Mas ele era uma árvore muito popular naquela região, e além de dar a propriedade de fornecer o figo em si, ele ainda também ocasionava um ponto de descanso para os pastores de rebanho, né? Que existia muito rebanho naquela região. A oliveira, ela era algo também muito comum na Palestina. Entre os pontos mais importantes ali que nós temos relacionados à oliveira são os Monte das Oliveiras. Existiam 4 tipos de oliveiras no Oriente. Cada tipo de oliveira ela dava um tipo de azeitona diferente, então essa azeitona era mais nobre, menos nobre. E o azeite, como nós sabemos, principalmente no livro de Levíticos, ele era usado como para fins religiosos, para acender lamparina, para unção de enfermos. Era usado também como alimento e remédio. A vinha era apreciada grandemente pelos hebreus. Quando nós falamos de vinha, não vem ao caso nesse estudo, mas sim nos costumes bíblicos, maneiras e costumes bíblicos que nós vamos ter daqui a alguns meses. Existiam 2 tipos de vinho, né? Existia o vinho fermentado e o vinho não fermentado. O vinho fermentado é aquele que tinha um teor alcoólico. O vinho não fermentado era aquele que ele não passava pelo processo de fermentação, então ele se mantinha ali o mais puro possível de ser um suco de uva concentrado. Então era como se ele fosse um suco de uva concentrado.
Tanto é que grandes historiadores falam que o vinho ali das bodas de Canaã, o primeiro milagre de Jesus Cristo, onde ele transformou a água em vinho, era esse vinho que não era fermentado, não era um vinho alcoólico. Embora hajam correntes teológicas que acreditam que não, que era só um tipo de vinho, nós assembleiamos, nós cremos que era o vinho não fermentado, isto é, o vinho não alcoólico. A pecuária, ela sempre foi, desde o Antigo Testamento, ela foi um grande ponto ali de rendimento para as famílias, e embora ela não fosse a base em si da economia da nação, ela tinha um significado muito grande, porque do trabalho em cima do animal, eles faziam o sacrifício e tinham o comércio de venda desses animais para o sacrifício no templo. Eles tiravam couro para o vestuário, tiravam lã para a roupa. Então, a riqueza de material de você trabalhar com esse animal era muito grande. Você tinha uma alta produtividade de ganhos em relação a ele. Existia a pesca e a tecelagem também. Em relação à pesca, nós vemos inclusive ali que o apóstolo Pedro, né, era um grande pescador, ele tinha mais de um barco ali não era um grande empresário, mas sim, ele era um empresário, ele tinha mais de um barco, e alguns estudos falam que ele locava os barcos como fonte de renda também, né, ele tirava fruto disso aí, fora da venda dos peixes. E naquela região existia um grande comércio de pesca. E o peixe, ele era um dos principais alimentos da nação. Então ele estava na ceia, ele estava no café da manhã, todas as maiores refeições, elas tinham como prato ali principal o peixe, porque ele era de fácil acesso, era barato pela quantidade que era oferecida no mercado, e era algo, entre aspas, né, mais fácil também de ser colhido, porque já era algo natural dos rios e lagos dali, você não precisava, como hoje em dia existe, que centros de pesca onde existe toda uma ciência, onde as pessoas fazem lagos artificiais, controlam a temperatura, controlam o pH da água, dão ração especial para os peixes nascerem, daí eles vão vender. Não era nada disso, ali era tudo natural. Então era um presente que Deus dava ali para as pessoas poderem ter acesso à comida fácil. Em relação à fiação e tecelagem, era algo também que existia muito ali naquela região, comércio muito próximo naquela região, principalmente, isso nós vamos ver também na parte de cultura e costumes bíblicos, em relação às vestimentas, né? Como todos nós vemos, inclusive nos filmes, não a roupa deles não era uma roupa igual a nossa hoje, era uma espécie de uma túnica, um vestido, e tinha um cinto que prendia também, tinha uma sandália diferente. Então, tudo isso vinha o quê? Vinha dessa fiação e tecelagem, fora o fato das roupas, existiam a venda de tendas que também, que eram provenientes disso. O próprio apóstolo Paulo, ele trabalhava com construção e venda de tendas. Tudo bem que era uma tenda diferente, era de pele curtida de animais, mas existiam também as tendas, algumas partes da tenda que eram ornamentadas ou enfeitadas com fiação e tecelagem. O comércio em si, se nós pararmos para analisar, ali era uma região como era uma região muito próspera, é uma região onde o que você plantava, você colhia, ali era a rota de passagem de diversos comerciantes, diversas caravanas de comerciantes. Por ser também um centro de adoração da cultura judaica, um centro de adoração da religião judaica, sempre existia peregrinação para aqueles locais. Então existiam vários tipos de comércio. Existia o escambo, isto é, eu comercializo peixe, eu vou trocar o peixe que eu tenho em excesso ou de sobra com alguém que cultiva diversos tipos de vegetais. Ou se não, eu cultivo alguns tipos de vegetais, vou fazer um escambo, vou fazer troca com alguém que tem um rebanho
de ovelhas, de carneiros, e eu quero dali um pouco de pele de carneiro para fazer algum tipo de investimento também. Então existia a parte do escambo, que era o comércio local baseado na troca. Existia o comércio internacional da Palestina, que era alavancado por importações e exportações também. Entre essas eram exportadas frutas, porque ali é uma região muito próspera, óleos, devido à abundância de oliveiras, vinho, peixe, etc. Então tudo isso que eles tinham em excesso de produção local, eles conseguiam exportar para outras regiões do Império Romano. Quando a gente fala de hidrografia, é a parte da geografia física que trata das águas correntes, isto é, das águas paradas, das águas correntes, das oceâneas subterrâneas do nosso planeta. Na nossa questão em si, nós vamos estar falando sobre os rios, lagos e mares. O rio, como nós sabemos, é um curso de água doce, podendo ser torrencial ou não, tendo uma parte sempre mais elevada, uma parte mais baixa, e ele sempre deságua no mar, né? Entre os rios mais importantes, nós temos o que? O Rio Jordão. Ele é o rio mais importante da Palestina e ele tem como nome original aquele que desce. Isto é, existe o Monte Hebron. O Monte Hebron é um monte em que a maior parte do ano ele é coberto de neve e sempre que existe esse degelo da neve, ela vai formando uma nascente e dessa nascente, na base do Monte Hermon, é que é formado o Rio Jordão. Ele desce desde sua nascente, vai até o Mar Morto, e ele tem 200 km de extensão. É um rio grandíssimo também. Nós não vamos estar entrando nessa parte dos afluentes, que é algo que vai nos relembrar nossa geografia do ensino médio. E era, do mesmo jeito que eu achava chato, tenho certeza que todo mundo achava, decora aí os afluentes do rio Amazonas, do rio Tietê. Não, então vamos falar aqui só para ter conhecimento. Então, nós temos aqui o Rio Jordão, os irmãos podem ver aqui onde está passando o mouse. Tínhamos as margens orientais e ocidentais. Na parte oriental, nós tínhamos quem? O Yamurque e o Rio Jaboque. O Rio Jaboque é conhecido bem na Bíblia. E na parte oriental, o Rio Querite. Aqui, ó, o Rio Querite. O Rio Jaboque ele é muito importante, ele é várias vezes citado na Bíblia. E o episódio mais importante contendo o nome desse rio é o episódio conhecido como no Vale de Jaboque, ou Val de Jaboque, que foi um episódio tido com Jacó. O rio Querite ele tem também um grande significado na Bíblia, porque ele aparece historicamente em um período importante da vida do profeta Elias, que foi quando o profeta Elias, quando a nação toda estava passando por aquela seca tremenda, foi ali que no ribeiro desse rio, que nos dias de seca Elias conseguiu ali ser sustentado por Deus, com a água que ainda fluía ali, né? Em toda a nação existia a seca, existia a falta de água, existia a seca total dos rios, mas o rio Querite ainda conseguia manar água, e foi dali naqueles períodos de provação do profeta Elias, onde Deus tratou com ele, né? Deus trata com Elias ali, tanto no plano físico como no plano espiritual. Isso ele também faz muito conosco. E naqueles momentos difíceis, mesmo ali no pouco, Deus conseguia tratar e manter ele vivo. Então ele ia tratando do corpo de Elias ao mesmo tempo que ele ia tratando a sua parte espiritual. O rio Merom, conhecido como as águas de Merom, ele está bem aqui, ó, o rio Merom. Ele se localiza a 20 km do Mar da Galileia e atualmente ali, devido à região desértica, né, o avanço das areias, esse rio não existe mais, ele foi totalmente coberto. Existe a Galileia, que a Galileia ali é um lago da Palestina, também chamado de Mar da Galileia. Nós vemos ele aqui, ó. No Antigo Testamento, ele era conhecido como Mar de Quinerete. Então é aqui, ó, essa parte que nós estamos vendo no mapa, essa parte grande desse rio que tem aqui, ó. Aqui é o chamado Mar da Galileia. Algumas pessoas, alguns historiadores chamam de Lago da Galileia,
e a maioria chama de Mar da Galileia, Mar de Gezaré, Mar de Tiberíades. Então essa porção muito grande de água aqui é o que nós chamamos de Mar da Galileia. O Mar Morto. O Mar Morto ele tem uma propriedade interessante, que ele tem uma concentração de sal tão alta, que fora algumas bactérias, alguns seres bem pequenos, micróbios, bactérias, não existe mais vida naquilo lá, não existe peixe. Então, ele é também chamado de Mar Salgado, Mar de Arabá, Mar Oriental. Na verdade, ele não é um mar, não é tipo um mar, o salgado, tipo oceano. Quando nós falamos, geralmente, né, nós temos a tendência de falar Rio Doce Rio Doce e Mar Salgado, né? Então o rio nós falamos que é doce, porque ele não tem a concentração de sal, e o mar nós falamos que ele é sempre salgado, porque ele tem a concentração de sal na água. No caso aqui, ele é chamado de Mar Morto, mas na verdade ele é um rio. Ele é um rio em que ele tem uma quantidade absurda de sal em suas propriedades da água. Para vocês terem ideia, um mar normal no oceano, ele tem 4% de sal. As águas do Mar Morto, 26%. O Mar Morto ele é um ponto turístico ainda nos dias de hoje. Existem caravanas que vão lá. Devido a essa propriedade da concentração de sal muito alta, existe uma indústria também de coleta salina ali, onde eles retiram o sal dessa água para poder exportar. E as pessoas, né, isso a gente consegue ver na internet também. Eu tenho conhecidos, acho que vocês também têm, que foram visitar Israel, e eles falam que quando você entra nesse Mar Morto, a não ser que você dê umas barrigadas, uns mergulhão mesmo, né? Mas você não afunda, quer dizer, você mergulhou, você afunda, mas você não fica lá embaixo. A propriedade da água, essa propriedade química da água diferenciada, faz com que você boie. E essa propriedade salina da água em excesso também, ela tem medidas medicinais também, né? Ela trabalha na pele, inclusive se você vê vídeos não, você não pode beber, lógico, se você beber você vai passar mal. Mas existem vídeos que se você olhar na internet, que as pessoas elas pegam ali a lama, né? Isto é, a água, a areia ali de baixo da água, elas passam no corpo como uma loção de embelezamento. Então aquela lama, na verdade, ela está com uma alta concentração de sal. E essa concentração de sal, ela cura feridas, ela cura algumas doenças de pele, ela trabalha na regeneração da pele. Um dos conhecidos que eu tenho que foi lá, ele falou que ele tinha na região da virilha não era infecção, nada disso, mas era tipo de uma micose, vamos simplificar como micose ali na região da perna, perto da virilha, mas era mais na perna, que não sarava nunca. Ele passava remédio, não sei o que lá, ia em médico e não sarava. Aí ele foi no Mar Morto, nada com espiritualidade em si, mas pelas propriedades da água, ele se banhou lá e quando ele voltou com essa lesão que ele tinha curada. Então existe uma caravana muito, um ponto de concentração turística muito grande. Você, quando vai lá, você vai ver pessoas ocidentais de biquíni, de maiô, tudo. Você vai ver também as pessoas que seguem as religiões árabes de burca, as mulheres entrando, mas de burca, nunca de biquíni. Então você vê que esse ponto de concentração é um ponto pacífico. As pessoas vão ali realmente para curtir a natureza, para poder se banhar e conseguir usar as propriedades medicinais dessa água para uma cura física também. Existe o mar Mediterrâneo, é um mar muito grande, aí sim é o mar mesmo. Então nós vemos aqui nesse mapa uma foto aqui da beirada norte do Egito, Jerusalém aqui embaixo, a Síria, Fenícia, Mesopotâmia, Ásia Menor, a Trácia,
Constantinopla, a Grécia. Aqui é onde viria a se tornar a Itália, né, ao pezinho italiano. Nós vemos a divisão do Mar Negro, Mar Adriático e o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é um mar muito grande daquela região. Na verdade, ele não aparece na Bíblia. Nós não vemos na Bíblia ele sendo citado como Mar Mediterrâneo. Mas nós vemos ele ser citado como Mar Grande, Mar Ocidental, Mar dos Filisteus, Mar de Jope ou simplesmente Mar. Em relação aos montes, nós temos alguns pontos interessantes, mas eu vou passar um vídeo aqui. O vídeo não tem som, mas eu vou passar um vídeo que ele vai estar mostrando um pouquinho disso que nós estamos vendo aqui. Nós temos aqui então mais algumas árvores para nós estarmos analisando. Existe o cedro. O cedro é uma árvore muito grande também, e ela tem algumas passagens bíblicas que falam sobre o cedro. Ele tem raiz forte e profunda, ele tem uma essência perfumada de suas folhas, e essa essência perfumada ela é valiosa, as pessoas fazem até perfumes dela. Ele tem um simbolismo na Bíblia de força e de eternidade. E aonde ele é citado? Ele é citado em Salmo 104,16. O que Salmo 104,16 fala? Ele fala assim: avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou. Oséias 6,14. Serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como o lírio, e alcançará suas raízes como o cedro do Líbano. Então, além dele ser grande para cima, ele é profundo também. Ele tem raízes fortes e profundas. Salmo 92,12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Nós temos a faia, que ela também tem plantas, folhas medicinais e brilhantes, madeira resistente a impactos, e ela é fácil para os marceneiros e carpinteiros trabalharem. Ela é citada, segundo Samuel 6,5, Davi e toda a sua casa de Israel alegraram-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia. Então aqui dá para os irmãos e irmãs verem como é que era esse tipo também de árvore que é citada na Bíblia. Em 1 Reis 6,15 fala também: tudo cobriu com madeira por dentro e cobriu o soalho das casas com tábuas de faia. Oséias 14,8. Eu o tenho ouvido e cuidarei dele, eu sou como a faia verde, de mim é achado o seu fruto. Então nós vemos também que é uma árvore muito grande, não tão grande como o cedro, mas é uma árvore que ela tem folhas que, dessas folhas, as pessoas conseguem fazer, extrair extratos medicinais e usar também o extrato dela para fabricar tinta. A acácia é um tipo de madeira que as suas flores é uma árvore florífera, e as suas flores elas produzem um néctar muito cheiroso também, e desse néctar aqueles povos antigos conseguiam fazer o que? Repelentes contra insetos. Olha que interessante. É citada várias vezes na Bíblia, principalmente no livro de Êxodo e Deuteronômio e em Levítico, na construção do tabernáculo em si, e fala assim, ó: também farão uma arca de madeira de acácia de 2,5 côvados e será o seu comprimento, de 1,5 côvado a largura e de 1,5 côvado a altura. Assim fiz uma arca de madeira de acácia, lavei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então nós vemos a acácia ser muito citada na Bíblia Sagrada. Nós temos agora o pinheiro. O pinheiro já é algo mais conhecido aqui de nós brasileiros. Se nós formos ali em direção a Piracicaba, em direção até a São José também, né? Embora seja uma bifurcação lado esquerdo, lado direito, quando a gente pega o Rodoanel, a gente vê que nessas duas direções existe
muitas plantações de pinheiro. E ele tem uma propriedade interessante, que mesmo em solo árido ou improdutivo, onde não se poderia estar fazendo plantação de hortaliças, de cereais, coisas do tipo, ele consegue viver e crescer. E algo interessante também, e por isso ele era muito plantado naquela época, é que as suas folhas impedem o surgimento de ervas daninhas. Ele é bem exemplificado em Isaías 60:13 e em Cantares 1:17. Isso vai estar na nossa apostila. Temos a oliveira. A oliveira eram árvores da onde se originavam as azeitonas e dali se saíam os azeites. Era uma árvore que ela tinha uma facilidade de nascer, mesmo sem uma plantação própria do homem, porque existia a polinização, devido àquela região ter muito vento. Então existia uma polinização muito grande das suas folhas irem espalhando sementes pelo solo, e mesmo não havendo ali uma plantação proposital humana da oliveira, ela nascia em abundância devido a essa rica polinização que existia. Nós vemos ali em Salmo 52:8, o salmista falando: mas eu sou como oliveira verde na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Onde o Monte das Oliveiras, que era um monte um pouco mais alto ali, nós vemos ali onde Jesus foi preso, que existia uma plantação, aí sim, existia ali um local próprio para a plantação da oliveira, era um local próprio para ser plantado e ser colhido de maneira industrial as azeitonas, para que pudesse dali ser feito tanto as comidas como a extração do azeite. E nós vemos ali então em Mateus 26:30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O azeite, existiam vários tipos de azeite, e quando nós falamos ali no comecinho da parte espiritual do azeite, fora a parte que se usa na unção dos enfermos, nós vemos aqui em Levítico 24:2. Ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido para a luminária, para manter as lâmpadas acesas continuamente. Existe a palmeira, também uma árvore normal ainda nos dias de hoje. Ela tem uma propriedade de ser resistente. Quando a gente fala resistente, ela é resistente aos ventos, ela é resistente à água, resistente à seca, ela tem um crescimento muito fácil, ela se adapta fácil em qualquer região. E a gente ouve até naquelas pregações bem pentecostais, né? Os pregadores falando assim: o crente tem que ser como uma palmeira que balança para um lado, balança para o outro e não quebra. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a árvore dela, embora ela tenha uma rigidez muito forte, ela também tem uma elasticidade. Então, pode vir a tempestade que for, que ela vai balançar para um lado, ela balança para o outro, mas ela não quebra. Ao contrário de outras árvores que ela tem uma rigidez, mas não tem uma elasticidade. Então, ventou, ela quebra no meio, né? Temos o cipreste, que ele parece um pinheiro também. É uma árvore grande, resistente a apodrecimentos também. Ele não se deforma. Ele é fácil de ser trabalhado, e na Bíblia ele significa honra. Se a gente for ver em 2 Crônicas 3:5, fala assim, ó: também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande, e a cobriu de ouro puro, e gravou nela palmas e cadeias. Cantares: a trava da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Então essas árvores que eu estou mostrando são árvores que ela tem uma significância diferenciada na Bíblia, ao contrário de algumas árvores tradicionais, e que ela, por ter essa significância, esse significado especial, elas são muito citadas ali. Nós vemos que ela parece ali um pinheiro mesmo, só que ela sai grossa embaixo e vai afinando em cima. Temos a amendoeira também, uma árvore muito particular para aquela região.
As amendoeiras, elas têm também uma capacidade grande de regeneração e elas não necessitam de poda, né? O que é poda? É você ter que ficar talhando diversos pontos dela para manter ela mais produtiva, ou tirar partes estragadas, ou até pela estética. Ela não. Ela cresce até um determinado ponto, não cresce mais do que isso, então ela não necessita de poda, e ela também floresce muito. Então nós temos na Bíblia Sagrada diversos textos que apontam para isso. Em Jeremias 1,11 fala assim: o Senhor me perguntou, o que é que você está vendo? Ele respondeu, um galho de amendoeira. Cantares 6,11, eu desci ao jardim das amendoeiras para olhar as plantas nos vales, para ver se as parreiras estavam brotando e se as romanceiras estavam em flor. Então nós vemos ali que essa também é uma árvore que ela era muito comum naquela região, e por ser muito comum, ela era muito citada em diversas passagens, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Tem o carvalho. O carvalho ele é uma árvore muito grande também, e ele tem a propriedade de que seus galhos eles não crescem somente na vertical, eles crescem também para a horizontal, derivando do tronco ali principal, e ele é tido como uma espécie, um simbolismo de que ele se estende para a região que o circunda, como o evangelho se estende no mundo. Nós vemos diversas passagens também utilizando a figura do carvalho. Em Josué 24:26, Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e erigiu ali debaixo do carvalho que estava no lugar santo do Senhor. 1 Reis 13:14, e foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo do carvalho, lhe disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Então nós vemos que era também uma árvore muito típica da região, e ele tinha essa particularidade de ter galhos que se estendiam muito forte para o lado, e que ela também era uma árvore de sombra. Agora aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como era feito naquele tempo o azeite. Então, vamos ver aqui no vídeo, o azeite, né, as azeitonas, elas eram jogadas dentro desse espécie de lagar, e ou os homens, ou quem possuía um burrinho, empurravam essa roda, ela ia girando, e o que ela ia fazendo? Ela ia amassando a azeitona que ali estava. Então, a azeitona ficava aqui embaixo e ela ia amassando. Então, se a pessoa fosse uma pessoa sem renda, seria a própria pessoa que estaria empurrando aqui no lugar do burrinho. Quando ela possuía renda, conseguia ter a possibilidade de ter um animal para ajudar ele no cultivo, em tudo isso, eles usavam o burro como um meio auxiliar de produção. Então eles iam jogando e passando por cima. Aqui então, o que acontece agora? Essa azeitona, ela se torna uma pasta. Eles pegam essa pasta e colocam dentro desses sacos especiais, e esses sacos especiais, eles são prensados novamente, como a gente pode ver aqui, eles são prensados novamente através dessas pedras. A primeira pedra, ela vai gerar o que? O azeite mais nobre. Era o azeite que era utilizado no que? Principalmente para suprir as funções espirituais, tanto as do templo, da parte litúrgica, como a parte que os sacerdotes usavam na unção das pessoas. Então, existiam 3 pedras, que cada pedra dessa, ela servia como uma prensa do azeite. Então, a primeira pedra, o a azeitona era totalmente prensada dentro daqueles sacos, e saía a parte mais nobre. Segunda pedra já era o resquício, né, da primeira prensa,
era novamente prensado e saía um tipo de azeite, e o terceiro, o mais fraco, que era o que era vendido para colocar na lamparina das pessoas, nas casas. Como sabemos, não existia lâmpada, nada disso. Eram lamparinas que eram utilizadas, eram enxertados nelas azeite, um pavio, onde elas ficavam acesas para iluminar as residências. Aqui o azeite, ó, nós estamos vendo o azeite que foi derivado do pensamento. Agora nós vamos estar falando sobre algumas regiões topográficas de Israel. Existe a planilha costeira. Planilha costeira, nós estamos vendo aqui, ó, do deserto em relação ao mar. Então nós vemos aqui regiões áridas, regiões montanhosas, regiões de plantio também. Existe a Jerusalém Oeste, nós olhando aqui do deserto para o mar. Nós vemos aqui hoje em dia onde ali o domo sagrado, naquela região que é onde tem ainda uma parede do templo, tem o domo israelita, tudo isso. Aqui a Jerusalém é dividida em norte, sul, leste e oeste também, cada um com as suas propriedades geológicas. Jerusalém Norte já é uma região um pouquinho mais seca. Mesmo naquela época era a parte da cidade onde viviam as pessoas menos abastadas, por estar mais perto do deserto. Aqui a gente vê, ó, que existem as montanhas centrais, existe o deserto em si, e aqui existia a parte da onde eram as residências. Quando nós falamos agora do Rio Jordão, o Rio Jordão ele é banhado, ele banha um vale gigantesco, da onde as pessoas conseguem retirar todo o sustento através da piscicultura. Aqui, ó, é o Vale do Jordão. Isso que nós estamos vendo aqui no vídeo, essa parte aqui, ó, o Vale do Jordão, onde tem o rio e tem o vale sim, que é a cadeia montanhosa. Então existe a parte do Vale do Jordão, onde existe a parte que é com agricultura, principalmente a parte que circunda o rio em si, e existe essa parte mais desértica, que é onde existe ali o afastamento mais em relação da terra em relação ao rio. Existem as montanhas da Jordânia também, que são pontos importantes. Elas fazem divisão ali entre Palestina. Aqui é algo interessante. Quando nós falamos do Monte Hebron, nós vemos que ele é um monte que ele tem uma distância razoável de Israel. Ele fica ali aproximadamente, o Monte Hermon, ele fica aproximadamente entre o Líbano e entre a Jordânia. Ele é um monte em que a maior parte do ano ele está coberto por neve. E mesmo a maior parte do ano ele estando coberto por neve, mesmo a maior parte do ano existindo as baixas temperaturas ali, essa neve ela tem um processo de degelo. Então, do processo de degelo da neve que fica agrupada no Monte Hermon, ela vai descendo o monte e vai formar o quê? O Rio Jordão. Então aqui é a nascente do Rio Jordão. O Rio Jordão ele nasce derivado do degelo do Monte Hermon. Ele começa pequenininho, como a maioria dos rios, de maneira bem rasa, e vai crescendo aqui a nascente dele e vai se tornando esse rio gigantesco e famoso que nós temos conhecimento. O Rio Jordão ele tem uma profundidade máxima de 5,20 metros, ele não é um rio tão profundo, e uma largura máxima de 18,30 metros. Então, o ponto mais largo dele tem 18,30 metros. Ainda assim, hoje em dia, ele tem uma importância muito grande, que ele praticamente abastece quase que todo Israel. Existe o Mar da Galileia, onde nós estamos vendo aqui na foto. É um mar muito grande, muito importante na história de Israel também. Existe o Mar Morto, que foi aquele que eu falei, onde existe a alta salinidade da sua água, com propriedades medicinais. Aqui nós vemos a foto, né, de trecho do Rio Jordão, que tem a maior importância na nossa vida,
como o ponto em que Jesus foi batizado para que se cumprisse a lei. Então Jesus, mesmo não tendo pecado, a fim de que nós pudéssemos seguir todos os seus exemplos, também se deixou ser batizado por João Batista. E onde ele foi batizado? No Rio Jordão, que era o rio onde existia já através de João Batista, né, esse costume das pessoas serem batizados para arrependimento dos pecados. Embora não tivesse pecado, para que se cumprisse as profecias e se cumprisse aquilo que havíamos de seguir ele também foi batizado. Hoje em dia ainda ele é um ponto turístico, onde várias pessoas vão lá para ser batizadas. Não vou falar se eu sou contra, se eu sou a favor. É um ponto que eu posso dizer que é um ponto histórico relevante para a nossa história cristã. Lógico, havendo a possibilidade financeira de ir, não tem nada contra, pode ir, mas nós não podemos também idolatrar o rio como algo espiritual. Ele tem a sua importância histórica. Ele não tem propriedades mágicas, propriedades espirituais, nada disso. Se você tem a possibilidade de estar indo, glória a Deus. Você não pode passar a vida toda, não, eu tenho que passar minha vida toda aqui guardando dinheiro para eu poder visitar o Rio Jordão, eu não posso morrer sem visitar o Rio Jordão. Aí já se torna idolatria, nós não podemos pensar assim. Então nós temos, fora os montes, temos as planícies. O que significa uma planície? Planície significa uma grande extensão de terra, uma grande extensão de terreno plano, isto é, existem as cadeias de montanhas e existe um ponto onde é mais reto ali a geologia. E era nesses pontos, principalmente, em que existiam as batalhas, né? As guerras entre os exércitos. Foi num ponto assim, uma planície assim, em que o jovem Davi derrotou o gigante Golias. Existe a planície de Acro, que é famosa, os vales da Palestina, existem vales importantes que são citados na Bíblia, Vale de Sindim, de Hebron, de Escol, Vale do Jordão. Desertos, existe o deserto da Judéia, isso é algo interessante, né? Quando nós falamos de deserto, o que vem na nossa mente? Vem somente locais parecidos com o deserto do Saara. Uma grande porção de terra seca, com cadeias de montanhas, com planícies, mas tudo seco, sem água, sem nada. E na verdade, quando a Bíblia fala de deserto, ela fala desse tipo de deserto também. Lógico que é esse tipo de deserto. Mas os pontos de pastagem, aonde era normal os pastores levarem os seus rebanhos para descansar, regiões de planície grande também eram chamados na Bíblia de deserto. Então existiam essas duas nomenclaturas para deserto. O ponto seco em si, exemplo, o deserto do Saara, e esse ponto, que eram planícies, onde os pastores levavam seus rebanhos para poderem descansar. O clima ali era um clima bem diferenciado, né? Ao mesmo tempo em que existia períodos de chuva, existiam períodos de seca. Então, os hebreus em si, eles dividiam as estações em duas. Não era que nem nós, primavera, verão, outono e inverno. Ou que nem Cubatão e Santos, que muitas vezes é primavera, verão, outono e inverno num dia só. Não, não é isso. Lá eles dividiam entre o tempo seco e o tempo de chuvas. E isso influenciou tanto a cultura hebraica que os próprios rabinos eles chegaram a dividir o ano em 6 estações, que durava 2 meses cada. E essas estações elas eram o quê? Influenciadas pelos climas deles. Quando nós vimos na aula passada a respeito da divisão dos reinos, nós conversamos aqui sobre a divisão dos reinos. Existe então, nós vamos ver, essa região aqui era a região ali dos tempos de Jesus Cristo. Existia a Judéia, onde estavam a cidade de Gaza, Jerusalém e Belém. Existia a Pérea, Decápolis, Nazaré, onde estava a Galiléia onde estava Nazaré, quer dizer, Samaria,
e a Fenícia. Então, Jesus, quando ele foi cumprir seu ministério por todas essas regiões, ele pregou as boas novas, pregou o evangelho de salvação. A Judéia, ela era aquela parte da divisão do reino aonde ficava o reino de Judá. Entre as principais cidades tinha Jerusalém, Belém, Hebrom, Betânia e Emaús. A Galiléia era situada no norte da Palestina e era uma província romana. Era composta de muitos gentios, isto é, isso nós vimos na escola dominical do domingo agora passado, esse domingo, ontem na verdade, né? Então, gentios eram os povos que não eram judeus. Só para relembrar então, para aqueles que viram a IBD, parabéns. Quem não viu, por favor, é uma benção a IBD online também, na nossa página do Facebook da igreja. Todo domingo às 9 horas, vocês estão convidados. Então, os povos gentios eram aqueles povos que muitas vezes viviam no mesmo lugar que os judeus, mas eles não tinham o quê? Não tinham uma linhagem judaica. Quando se fala em linhagem judaica, existe a parte de sangue, isto é, meu pai era judeu, meu avô é judeu, meu bisavô é judeu, eu pela minha descendência sou judeu. E existe aqueles que se convertiam ao judaísmo. Existia algo chamado proselitismo. O que era o proselitismo? O proselitismo era uma atividade que os judeus exerciam de conversar e converter os gentios, que eram adoradores muitas vezes de deus egípcios, deus gregos, deus romanos. Então eles convertiam esses gentios para serem judeus. Então eles obrigavam esses gentios a cumprirem todas as rotinas religiosas do judaísmo e eles se tornavam judeus. Não judeus de sangue, mas judeus por, entre aspas, adoção também. Então, o proselitismo era algo muito normal naquela época. Tanto é que Jesus Cristo, ele, em Mateus 23, quando ele confronta ali os escribas e os fariseus, ele bate muito nessa tecla. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fazem, por exemplo, proselitismo com os gentios, mas transformam a vida deles no inferno. O que ele queria dizer com isso? Que os judeus, eles pegaram, não era como hoje em dia, quando nós vamos evangelizar alguém de uma seita, um ateu, alguma coisa do tipo. Nós evangelizamos, mostrando o amor de Cristo, e depois que essa pessoa, através do Espírito Santo, aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós ajudamos com amor essa pessoa a se manter firme na fé. Isso é um ponto. Os judeus, pelo contrário, eles tinham prazer em trazer as pessoas que não eram judeus para se tornarem judeus, só que eles pegavam e incutiam toda a sua religiosidade em cima dessas pessoas. Nós falamos ontem na EBD, não vou falar aqui agora, sobre a circuncisão. Isso deu um pano de fundo muito grande para a discussão, uma discussão teológica no início da igreja cristã. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, Paulo e Barnabé tiveram que ir junto aos apóstolos para debaterem a respeito disso. Ali foi o primeiro concílio da igreja primitiva. Então ali naquele momento eles foram debater com os discípulos que não precisava a pessoa que se entrega a Jesus Cristo como Senhor Salvador cumprir os rituais judeus, como circuncisão e como diversos outros rituais. Ela tinha que se abster de comer carne consagrada aos ídolos e alguns outros pontos menores. Mas a tradição judaica, isto é, os pontos rituais, os pontos litúrgicos, os pontos cerimoniais do judaísmo, não precisava estar incutido na pessoa que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esse foi um grande ponto ali do primeiro concílio da igreja, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Então, aquela região da Galiléia, principalmente por ser uma província que tinha um fluxo maior de romanos, era governada ali por um tetrarca romano, ela tinha muitos gentios. Aqui nós vemos, né, as instituições religiosas da época. Existia o templo de Herodes. Se a gente parar para relembrar,
O culto a Deus ali começou com o tabernáculo, no livro de Êxodo, onde nós vemos, nós estudamos na primeira matéria, que Deus deu todas as especificações, toda a parte de engenharia, de como seria montado o tabernáculo, como seria montado o culto, como seria feita a adoração para Ele, quais seriam as festas, tudo isso. Nós vemos que já, isso foi visto na matéria passada, com a irmã Cleusa, que já após a conquista de Jerusalém, Davi, ele sentiu no coração de estar montando um templo para Deus. Ele não achava digno que ele, como rei, tivesse um palácio e Deus ainda vivesse numa cabana. Só que, devido a seus pecados, Deus falou para ele: ó, Davi, você é um homem que tem a mão manchada por sangue, você não vai montar o meu templo. Você vai ajudar na preparação dos materiais, mas quem vai executar a obra é teu filho Salomão. Então nós vemos que Salomão, depois que se tornou rei, foi ele que botou em prática a construção do templo. Então o templo foi fundado na época de Salomão, um templo maravilhoso, rico. Nós vemos que, principalmente ali no livro de Jeremias, que na invasão de Nabucodonosor, houve uma invasão em 3 períodos. Houve a primeira invasão, onde Nabucodonosor ele fez com que as pessoas mais sábias, isto é, os príncipes do povo, fossem levados para a Babilônia. A segunda invasão, onde foram levados os capitões de exército, as pessoas de guerra. E a terceira e última invasão, em que foi onde houve a destruição total de Jerusalém, do templo, onde depois, através de Ciro, Neemias conseguiu autorização para voltar, para reconstruir o templo junto com Esdras, Zorobabel, essas pessoas, onde ajudou a levantar a cidade, os muros de Jerusalém. E agora nós vemos um templo que foi reformado. Então, o templo de Herodes foi um templo reformado. Esse templo era o templo existente na época em que Jesus Cristo estava vivo. Então, o templo de Herodes ele era dividido assim. Existia a sala de leprosos, isto é, onde os leprosos iam se apresentar ao sumo sacerdote para provar que eles estavam limpos, que estavam curados, porque o leproso era uma pessoa que vivia à margem da sociedade. Ele perdia seu trabalho, ele perdia a comunhão com sua família, ele era obrigado a se afastar da sociedade para que ele não pegasse e contaminasse mais alguém. Isso nós vemos desde o livro de Levítico, as instruções de Deus para o povo, isto é, para preservar o povo. Então, a lei falava assim, que quando a pessoa estivesse curada ou achasse que estivesse curada, ela tinha que marcar um horário lá com o sumo sacerdote ou com os levitas do templo para se apresentar, para que eles pudessem analisar como é que ela estava, para poder então liberar ela a voltar ao convívio com as pessoas. Então aqui existia a sala dos leprosos, onde era isso. Existia o átrio das mulheres, onde as mulheres congregavam separadas dos homens, a sala dos nazireus, que eram pessoas dedicadas exclusivamente a Deus, a sala da preparação dos óleos, existia o átrio dos sacerdotes, aqui o átrio dos israelitas, isto é, o local onde os próprios israelitas eles tinham liberdade para adorar a Deus. Existia o altar do sacrifício, uma rampa que levava o que? Ao Santo dos Santos, ao santuário, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar nessa área. E existiam o que? As sinagogas. As sinagogas elas foram criadas na época em que o povo voltou da Babilônia. Quando eles voltaram da Babilônia, eles não tinham mais um templo onde eles pudessem adorar a Deus. O templo havia sido destruído. Então se criou complexos religiosos onde as pessoas podiam se reunir, poderiam ler a palavra de Deus e poderiam assim estar cultuando. Então as sinagogas eram muito comuns na época de Jesus Cristo. Eram divididas em quê? Na área dos homens, tinha uma entrada, a área dos homens, o recinto sagrado, onde eram lidas a lei do Senhor, a mesa da leitura, a galeria para mulheres e crianças. Então existia uma divisão ali, onde ficavam homens de um lado, anciãos do outro, mulheres e crianças no outro, e uma pessoa ali que era direcionada pelo sumo sacerdote ou por líder religioso ali que estava tomando conta naquele dia, ele pegava e tinha a obrigação de pegar a palavra de Deus, que era em pergaminhos, abrir, ler e explicar e junto com o povo ali estar debatendo a respeito disso.
Existia o Sinédrio era um concílio religioso em que o sumo sacerdote, junto com os escribas, os fariseus, os saduceus, eles formavam o quê? Uma espécie de grupo religioso que tinha o cuidado, entre aspas, de manter a religião judaica sob proteção. Então, qualquer assunto relativo à religião judaica era debatida por esse grupo de senhores. Então, existiam os anciões do povo, os escribas, os fariseus, os saduceus, e no centro ficava o sumo sacerdote. Foi esse sinédrio que se reuniu para bolar estratégias para conseguir pegar Jesus Cristo em alguma falta, para tentar acusá-lo de traição do Império Romano para poder matar. Nós vemos na passagem da prisão de Jesus, a passagem do julgamento, a passagem da crucificação, quem estava por trás, fazendo o plano político, e tanto por trás como pela frente, na parte da acusação, eram os membros do Sinédrio. Agora nós vamos falar algo interessante. Nós vamos terminar com as viagens missionárias de Paulo. Se a gente parar para pensar, quem era Paulo? Quem foi Paulo? Tido como São Paulo por algumas religiões, tido como o maior teólogo do Novo Testamento. Alguns acreditam, inclusive, que ele foi o primeiro filósofo da igreja. Quem era esse Paulo? Ele era natural de Tarso. Tarso, ela era uma cidade que ficava na Sicília. Isso nós vamos poder ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 37. Fala assim: Atos 16, 37. Mas Paulo lhes replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo um homem romano, nos colocar na prisão, e agora encobertadamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem de nós. Então o que acontecia? Paulo, ele era um homem que nasceu em Tarso, na Sicília, que era uma província do Império Romano. Então ele era romano por nascimento. Essa passagem que eu li agora é uma passagem que mostra que o apóstolo Paulo, sendo açoitado pelos governantes daquela região, ele se defendeu falando assim: eu como cidadão romano, eu não posso ser cometido desse tipo de infração. Eu não posso ser castigado sem um julgamento. Então, ele era um cidadão romano, nasceu em Tarso, na Sicília, e ele tinha como nome romano Saulo. Existia muito naquela época, né? A pessoa, quando ela tinha uma cidadania romana, ela tinha um nome romano e tinha um nome judeu também. E ele era um cidadão romano, mas ele também era um judeu de linhagem da sua família. Os judeus da família dele era uma família da tribo de Benjamim. Se a gente se lembrar, a tribo de Benjamim é uma das 12 tribos de Israel. E ele era uma pessoa com conhecimento da palavra de Deus, do judaísmo em si, muito grande. Ele foi fabricante, ele estudou com Gamaliel. Gamaliel, ele foi um judeu muito influente no que diz respeito à cultura judaica, à cultura da lei judaica. Ele foi neto de Iliel. Iliel é um dos dois grandes teólogos judeus que definiam o modo como o judaísmo devia se comportar. Então ele era na verdade, conhecido como doutor da lei. Era um homem que ele tinha um conhecimento aprofundado do judaísmo, mas por ter esse lado romano também, ele era um homem aprofundado em literatura, na filosofia grega, tudo que diz respeito à sociedade intelectual da época. Se a gente for ler Atos dos Apóstolos capítulo 7, Atos dos Apóstolos capítulo 8, nós vemos que na morte
de Estevão, o apedrejamento de Estevão, Paulo de Tarso, Saulo, ele estava ali e a Bíblia fala que ele consentiu na morte de Estevão. Ele foi um grande mestre da lei e ele tinha na mente dele que o cristianismo era uma seita derivada do judaísmo e era uma seita perigosa, que afrontava os princípios básicos do judaísmo. E devido a isso, ele tinha um desejo muito grande de proteger o judaísmo a todo e qualquer custo. Tanto é que ele se voluntariava a perseguir os cristãos da sua época. Então ele mesmo fala em diversas cartas que ele entrava nas casas sem autorização, separava pais de filhos, maridos de mulheres, levava para a prisão, ajudava na condenação. Então, ele era um judeu e um defensor ferrenho do judaísmo. Ele queria a todo e qualquer custo destruir o cristianismo. E nós vemos a história de Paulo acontecendo muito tempo depois da ascensão de Jesus Cristo. Então, o que acontece? Ele, por ser esse defensor ferrenho do judaísmo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, dá uma olhadinha para os irmãos verem, fala que ele respirava, olha só o grau de raiva que ele tinha dos cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1. Olha só. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sacerdote. Então, e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum destes do caminho, isto é, algum cristão, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Então, o que a Bíblia está falando aqui? Que ele era um perseguidor dos cristãos em Jerusalém. Ele respirava. Ele tinha um desejo profundo, furioso, de destruir o cristianismo. Então, o que ele fez? Ele foi ao sumo sacerdote e falou, eu quero que você me dê uma carta, me dê uma permissão para mim ir para Damasco, e no caminho para Damasco eu vou prendendo e separando quem tenha que prender, quem tenha que separar. Eu vou prender homem, eu vou prender mulher, não importa. Se eu achar algum cristão no meu caminho, eu vou prender. E quando eu chegar em Damasco, eu vou nas sinagogas e vou falar com os escribas, com os fariseus, nós vamos nos reunir e vamos perseguir todo mundo. O cristianismo tem que acabar. Então, com esse intuito de destruir a comunidade cristã, ele fez essa viagem para Damasco. Só que o pensamento do homem, ele não é o pensamento de Deus. Olha só que lindo, meus irmãos. Vamos continuar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Então, Saulo, ele, respirando ameaças, ele se dirigiu para Damasco. Só que, quando ele estava chegando em Damasco, ele teve aquilo que foi um divisor na vida dele, e que tem que ser um divisor na nossa vida. Ele teve um encontro com Jesus. Olha só. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 3 ao 6. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja bem, antes de eu ler o capítulo 5, versículo 5. Paulo era um profundo conhecedor das leis. Era um profundo conhecedor da Torá. Aquele momento em que essa luz extrema, esse resplendor de luz o cercou do céu e falou com ele, ele já sabia que era Deus falando com ele. Ele sabia que era algo sobrenatural falando com ele. Então ele disse, quem é Jesus? Quem é Senhor?
e disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então, naquele momento em que Jesus se revelou para ele, falando, eu sou Jesus a quem tu persegues, o que veio na mente dele? Veio o seguinte, que todas aquelas pessoas que ele perseguia, ele ajudava a matar, estavam falando a verdade. Que todas aquelas pessoas que ele perseguia, que ele ajudava a matar, que elas eram o quê? Inocentes. Ele tinha sangue inocente nas mãos. Ele achando que estava fazendo algo de bom para Deus, na verdade ele não estava. Quando Jesus diz, por que me persegues? É porque cada um dos cristãos que era perseguido por Paulo, era como se ele estivesse perseguindo o próprio Jesus. Então, a partir desse momento, o apóstolo Paulo ele teve uma mudança abrupta na vida dele. E ele respondeu ao chamado de Cristo. Nós temos que ter essa consciência. Deus nos chamou, nós temos que perguntar para ele, Senhor, o que quer que eu faça? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 6, ele fala isso. Ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? A partir desse momento, ele deixou o eu dele de lado e passou a ter o eu dependente de Jesus Cristo. E é assim que a nossa vida deve ser. Nós devemos pegar e fazer com que a palavra do Senhor, a orientação do Senhor, seja o diferencial nas nossas vidas. Então, de um grande perseguidor da igreja primitiva, ele passou o quê? A ser perseguido. O que ele fazia? Do mesmo jeito que ele ia antes nas sinagogas, pedir autorização para perseguir os cristãos, agora ele ia onde? Ele ia nas sinagogas discutir com os estudiosos judeus a respeito do cristianismo. Ele ia pregar o cristianismo dentro das sinagogas. Então, a partir desse momento, ele teve uma mudança total de vida. Então é por isso que ele teve a audácia de poder falar, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Porque ele deixou toda a vida dele antiga para trás e passou a ter uma vida renovada de obediência a Jesus. E essa vida renovada, meus irmãos, que nós devemos ter na nossa vida. É nós crermos que o sacrifício dele não foi em vão, isto é, que ele não se sacrificou para que nós pudéssemos continuar pecando dia após dia. Não, negativo. Ele se sacrificou para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E através do seu sangue, purificados de todos os nossos pecados. Para que a partir de agora, nós pudéssemos ter uma vida o quê? De renovo. Renovo em nossas caminhadas, renovos em nossos palavreados, renovo na nossa conduta, renovo no nosso viver. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. E quando a gente fala das viagens missionárias de Paulo, é porque ele sentiu na pele que ele devia o quê? Que ele devia fazer a obra de Deus. E como é que ele fazia essa obra de Deus? Pregando o evangelho por todo o mundo. Primeira viagem missionária, nós vemos aqui, ó, primeira viagem missionária, ele sai da Antioquia, passa em Salamina, no Chipre, em Paios, e vai passando em Perge, em Listra, Icônio, Antioquia e vai voltando. Então, o que acontece? Paulo, ele saía do seu ponto de origem, ia nas cidades pregando o evangelho, ele ia montando igrejas, e partia para o próximo ponto. Quando ele acabava o seu ponto final, porque era o Espírito Santo que ordenava a ele nas cidades que devia de ir. Não era assim, ó, eu vou evangelizar Cubatão, amanhã chover aqui no mapa, fechar o olho e jogar. Não. Era o Espírito Santo que ordenava. Você vai passar aqui, aqui, aqui e aqui. Quando ele chegava na última cidade, o que ele fazia? Ele fazia o mesmo caminho de volta para ver como é que estavam as igrejas que ele fundou. Olha só que lindo. Ele era missionário,
pregador, evangelista e discipulador. Aonde ele montava uma igreja, ele levantava um homem de Deus para estar tomando conta daquela igreja. Ele fazia discípulos. E depois que ele fundava, ele voltava para ver como é que estavam essas igrejas. Tanto é que as suas cartas paulinas, as cartas que ele escreveu, são cartas de orientação a essas igrejas para que elas continuassem ou seguindo um caminho correto de conduta perante Deus, ou que elas mudassem seu comportamento, como foi o caso da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que ela mudasse seu comportamento, porque o comportamento não estava um comportamento digno de um cristão. Então, vamos lá. Ele saiu da Antioquia, isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Ele teve como duas pessoas para acompanhar, Marcos e Barnabé. Ele passou por Salamina, por Selênia, passou por Chipre, foi no Chipre, que era a terra natal de Barnabé, passou por Salamina pregando nas sinagogas, passou por Perge, depois passou por Listra, em Pisídia, aqui em Antioquia da Pisídia, foi um local em que ele pregou aos judeus e aos gentios de maneira muito contundente o evangelho. Isso está em Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 50, um pouquinho mais adiante também, no versículo 12, versículo 15. Se a gente for olhar essa passagem, a gente vê com que ele está pregando ali o evangelho com muita contundência. Aqui em Listra foi onde ele curou um coxo. Aí depois que eles chegaram em Derbe, eles fizeram todo o retorno. A segunda viagem missionária de Paulo foi onde houve um incidente de que Paulo e Barnabé se separaram. E por que isso? Porque depois os dois eram dois homens de Deus que viviam junto nessa caminhada de pregar as boas novas. Primeira viagem missionária, eles passaram totalmente todo o tempo junto, fazendo evangelismo, discipulado, pregando a palavra de Deus, debatendo com os judeus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, é onde nós vemos que os dois juntos foram para Jerusalém debater com os apóstolos principais da igreja primitiva a respeito dos ritos judaicos no primeiro concílio da igreja primitiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, perdão. E nós vemos que no início da segunda viagem missionária, houve o quê? Houve um desacordo de opinião entre Paulo e Barnabé. Paulo, ele tinha o objetivo do quê? De visitar todas as igrejas da primeira missão, onde ele passou e montou a igreja, depois ele passou de novo na volta olhando. E fora isso, criar mais igrejas, isto é, ele ia visitar as igrejas que ele tinha criado e ia criar novas igrejas, ia para outros pontos para estar pregando o evangelho. Só que, nesse momento, houve um desacordo entre Paulo e Barnabé, porque em determinado ponto da primeira viagem missionária, Marcos havia deixado de seguir com os dois e retornado por vontade própria para Jerusalém. E Paulo não se conformou com isso. E Marcos, sendo sobrinho de Barnabé, ele foi em defesa do seu sobrinho. Barnabé queria levar Marcos na segunda viagem missionária e Paulo não queria. Então, houve esse, entre aspas, atrito entre os dois, que fez com que eles seguissem caminhos diferentes. Barnabé ficou com Marcos em determinados pontos pregando o evangelho e Paulo foi sozinho fazer a segunda viagem missionária. Nesse momento ele levou um discípulo dele chamado Silas para ir visitando com ele. Então, na segunda viagem missionária, ele saiu
da onde ele estava em Antioquia, ele passou por Derbe, passou por Listra, passou por todos aqueles pontos que ele estava. Então ele saiu de Jerusalém, passou por Ceareia, Antioquia, Derbe, Listra, Frígia, foi até Filipos e depois ele novamente retornou. Então eram viagens cansativas, eram viagens a cavalo, eram viagens a pé, determinados pontos eram viagens a navio, mas nada disso fez com que ele desistisse de pregar a palavra de Deus. Foi aqui, ó, em Troade. Cadê Troade? Sou meio cego. Troade, Neápolis. Cadê Cilícia? Mais ou menos, Troade fica mais ou menos por aqui. Então foi em Troade, em Atos 16:10, que o Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas, se juntou a Paulo. Nós sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas, que era um médico. O Evangelho de Lucas foi escrito por Lucas. Ele era além de ser médico, ele era um grande estudioso. Tanto é que nós vemos ele falando que tudo aquilo que escreveu veio derivado do quê? De uma grande pesquisa. Ele ia pessoalmente, ele ia nos discípulos lá, nos apóstolos, assim, ó, você realmente viveu com Jesus? O que ele falou? Então, ele era um grande estudioso. Então, eles foram viajando para outros continentes. Se a gente for parar para passar aqui, eles visitaram outros continentes pregando a palavra de Deus. Passaram por Tessalônica, passaram por Bereia, fundaram a igreja de Tessalônica, fundaram a igreja de Bereia. Bereia e Tessalônica eram pontos fundamentais aqui da Macedônia. Passaram por Atenas. Em Atenas nós vemos, em Atos 17, aquela pregação de Atos 18, aquela pregação sobre o Deus desconhecido. Isso é algo interessante, né? O que fala a pregação do Deus desconhecido? Paulo estava em Atenas e seu espírito se entristeceu muito por ele ver que aquela cidade era uma cidade entregue à idolatria. Qualquer ponto de Atenas existiam estátuas de deuses diversos. Deus da lua, Deus do sol, Deus do vinho, Deus de não sei o que, Deus da micose, Deus de qualquer tipo. E ele pegou e viu um monumento escrito Deus desconhecido. O Espírito Santo falou com ele assim, ó, é sobre esse Deus desconhecido que você vai pregar sobre Jesus Cristo. Então em Atenas existia um local chamado Areópago. O que era o Areópago? O Areópago era uma espécie de teatro ao ar livre, geralmente em regiões mais altas da cidade, onde existiam os debates religiosos, debates filosóficos. O povo de Atenas era um povo muito sábio. E era um povo sedento por conhecimento. Então qualquer nova filosofia, qualquer nova religião que fosse pregada, eles gostavam de ouvir. Mesmo se eles não fossem seguir, eles gostavam de ouvir. Então o que Paulo fez? Ele chegou no meio do Areópago e começou a pregar, ó, esse Deus desconhecido aí que vocês cultuam e não sabem, é o meu Deus, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Aí começou a pregar a respeito de Jesus Cristo, sendo o Messias profetizado, sendo o Messias que cumpriu sua missão e que ressuscitou ao terceiro dia. E esse ponto forte da ressuscitação, da ressurreição, é algo que eles não tinham ouvido até agora. Nenhuma religião ou filosofia da época falava sobre isso. Então, naquele momento, muitas pessoas zombaram dele. Como é que pode, rapaz? Um Deus morrer e ressuscitar? Isso não existe. Mas é o seguinte, a Bíblia fala, e você vai ver em Atos 18 em diante, que as pessoas ali, algumas pessoas deram crédito à salvação, acreditaram na pregação dele e foram salvas. Então, inclusive isso eu falei na aula da Escola Bíblica Dominical de ontem, se vocês quiserem, eu até recomendo, se vocês entrarem ela está postada na nossa página principal no Facebook da igreja. Se vocês têm algum parente de vocês, que vocês pregam, e até hoje vocês não viram resultado, não desista, porque quem faz a obra, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Se o apóstolo Paulo tivesse o pensamento de que ele não conseguiria obter
sucesso na sua pregação naquele momento, por ser uma igreja idólatra, uma igreja idólatra não, uma cidade idólatra, ele não conseguiria ter ganho aquelas pessoas para Jesus Cristo. Então, se você quer que algum parente seu, um amigo seu, que está perdido no pecado, seja convertido a Deus, não deixe de pregar o Evangelho para eles, não desista. Eu mesmo, eu sou fruto do evangelismo da minha esposa. Foram mais de 6 anos, 7, 8 anos, se não me engano, que ela já era cristã evangélica, né? E eu era uma pessoa mal acabada aí no mundo, eu era escravo do pecado. E ela não desistiu. Ela tinha a fé de que eu seria alcançado pela misericórdia de Deus. Pregou com sabedoria, não partindo para cima com palavras de inferno, coisas do tipo, mas sim com o amor de Deus, e esse é o nosso método de evangelização mais eficaz. E ela foi plantando, o Espírito Santo foi plantando a sementinha, dia após dia. Foram 8 anos difíceis, foram 8 anos em que ela não desistiu, e eu dou graças a Deus por isso, porque se ela tivesse desistido de pregar o Evangelho para mim, com certeza eu não estaria aqui. Mas foi a insistência e a fé que fez com que eu me rendesse à orientação do Espírito Santo, eu aceitasse determinado dia no culto, e de uma pregação muito forte do pastor Catarina, eu me arrependesse dos meus pecados e entregasse minha vida para Deus. Glória a Deus. Então, não desista, meu irmão. Se você tem um cônjuge, um filho que se desviou, um parente que se desviou, faça que nem o pai do filho pródigo. O filho saiu para o mundo, mas ele tinha fé que o filho voltaria. E Deus, ele é como o pai do filho pródigo. Ele está lá de braços abertos para receber esse parente, esse cônjuge, esse amigo de volta. Tenha fé, faça a tua parte, orando, jejuando, buscando a Deus, entregando nas mãos dele esse pedido, e tenha fé de que a vitória vai vir com a redenção dele. Tivemos a terceira viagem missionária, em que ele saiu de Jerusalém, ele saiu da Antioquia. Existiam 2 igrejas principais na época, né? A igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. Então ele saiu da Antioquia, foi uma viagem até maior, passou por Tarso, por Derbe, Listra, Icônio, foi passando, mesma situação, cavalo, a pé, navio, e voltou para Jerusalém. Nessa terceira viagem, assim como ele fez nas 2 primeiras viagens, ele ia verificando como estavam as igrejas que ele havia criado, que ele havia montado. Ele ia reforçando a doutrina correta de como a igreja deveria se portar, e ele ia no caminho ainda criando mais igrejas. Interessante algo a respeito, nós vamos ver aqui. Cadê? Aqui, ó, em Éfeso. Essa cidade, ela havia sido... Foi nesse momento dessa cidade em que o apóstolo Paulo está passando por ali, em que ele viu 12 discípulos de João, que já eram, de João Batista, que já eram convertidos ao Senhor, que eles tinham tido o batismo nas águas, mas ainda não haviam sido batizados com o Espírito Santo. Então, foi ali em Atos 19, 1:7, em que ele colocou a mão sobre os discípulos, esses 12 discípulos que conheciam o batismo das águas e não o batismo do Espírito Santo, e ali eles foram revestidos de poder e autoridade,
e foram batizados com o Espírito Santo e tiveram um ministério mais aprofundado. Paulo, nessa época, ele passou por Corinto, ele passou por Esmina, passou por Pérgamo, por Troade. Então foi uma viagem muito produtiva, principalmente nas cartas que ele escreveu, e que já vai chegando aproximadamente o final da sua caminhada aqui na Terra. E por que eu falo do final da sua caminhada aqui na Terra? Porque quando ele voltou da terceira viagem, foi onde ele foi preso e ele foi levado para ser julgado em Roma. Aonde ele foi preso? Ele foi preso em Jerusalém. Então, aqui na verdade, alguns falam que foi uma quarta viagem missionária de Paulo. A maioria dos estudiosos, e eu também penso que não, porque as viagens missionárias foram viagens da onde ele, orientado pelo Espírito Santo, ele saía pregando o Evangelho. Essa viagem a Roma, ele foi preso. Ainda assim, ele escreveu epístolas, ainda assim, ele pregou, a Bíblia fala inclusive que ele pregou para os guardas da sua cela, mas nós não podemos considerar uma viagem missionária com um intuito missionário em si. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 27, aqui em Jerusalém, foi onde ele foi preso. E em Jerusalém também é onde ele se defendeu na frente do povo e do Sinédrio. Ele foi enviado depois preso para Cesareia. De Cesareia ele se apresentou para Félix, que era uma pessoa importante na época. E dali também ele foi apresentado, né, fez sua defesa para Festo e Agripa. Depois disso, ele foi colocado preso no navio e teve como destino Roma. Lógico que as viagens de navio da época eram viagens muito cansativas, não era como hoje, que tem esses cruzeiros magníficos aí que dá até para morar dentro. Não, eram viagens em que existia problemas de infraestrutura em si do próprio barco, existia problemas de saúde ali, de doenças que passavam de um para o outro. Hoje nós vemos o quão rápida é a contaminação pelo Covid. Imagina naquela época ali, problemas por rato, por doença, por tudo isso. Então eles tinham que muitas vezes ir parando em determinados pontos para reabastecer, para consertar os barcos, para fazer tratativas médicas e coisas do tipo. Então, quando ele chega em Roma, isso é algo bem interessante, ele pediu para ser julgado na própria capital, como um prisioneiro romano, não como um prisioneiro judeu. Porque como ele tinha as duas cidadanias, a judaica e a romana, então ele falou assim, não, eu quero ser julgado lá em cima pelos maiorais, porque aqui a minha palavra ela vai ser pregada para muito mais gente. Roma era a capital do império, então ele tinha certeza de que muitas pessoas ali também seriam abençoadas pela sua pregação. Aqui em Roma, durante sua prisão, é onde foram escritas as cartas de Efésios, Colossenses, Filemão e Filipenses. E foi aqui em Roma em que ele foi julgado, foi em Roma em que ele foi decretado como culpado de traidor do império, e foi em Roma em que ele foi martirizado, sendo decepado. A sua obra, nós podemos ver que foi uma obra maravilhosa. Foi uma obra que alcançou continentes. Foi através dos seus ensinos que hoje nós temos um manual de conduta de como sermos cristãos, como sermos família e de como sermos principalmente igreja. O Espírito Santo, ele deu a orientação perfeita para Paulo para trabalhar em todos
os planos de nossa vida como cidadão, como família, como membros de família, como igreja, como membros de igreja, como cristãos. Se nós, isso eu sempre gosto de falar, se nós deixarmos de sermos cristãos teóricos e passarmos a sermos cristãos práticos, isto é, a praticar aquilo que nós lemos na palavra de Deus, nós vamos fazer da nossa cidade, do nosso bairro um bairro melhor, da nossa cidade uma cidade mais melhor, do nosso país um país melhor, do nosso mundo um mundo melhor. Se todos os cristãos brasileiros e quiçá do mundo realmente agissem como cristãos, isto é, agissem como imitadores de Cristo, nós teríamos um mundo muito melhor. Nós podemos fazer a nossa parte, inicialmente sendo cristãos melhores dentro da nossa casa. Quando nós tivermos uma casa abençoada, se comportando como uma casa que segue verdadeiramente Jesus, nós podemos começar a pensar em sair das nossas portas. Que hoje em dia, falar em chamada missionária, isso infelizmente também é algo utópico, ou é algo para a pessoa se vangloriar. Não, eu quero fazer missão na Europa, em Portugal, na Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos. Espera aí, como é que tu quer pregar o evangelho em outros países? Tu não prega o evangelho na tua casa, na tua cidade, no teu bairro, na tua vizinha. Quer responder um chamado missionário? Faça isso, meu irmão. Comece fazendo missão na tua casa. Da tua casa, passe para a tua rua. Da tua rua para o teu bairro. Do teu bairro vai crescendo. Não vai ter experiência maior para você do que fazer isso. Ah, não, eu quero me jogar já para o mundo. Tá bom, vai para o Nordeste. Vai para o interior paulista aqui, nós somos aqui de São Paulo, vai para o interior paulista, onde a idolatria ainda fala muito alta. Se nós formos verdadeiramente imitadores de Cristo, nós vamos fazer da nossa vida e do mundo um lugar melhor. Deus abençoe a todos os irmãos. Semana que vem nós vamos encerrar esse livro. O pastor Marcelo vai estar vendo como vai entregar a prova para os irmãos. E nós vamos falar de algo muito interessante sobre a história de Israel, na modernidade. Isso poucas pessoas sabem. Israel ainda é uma nação que tem um povo principal, que é o povo judeu. É um povo que ainda espera o Messias, que eles não acreditaram que Jesus Cristo é o Messias verdadeiro. Eles ainda esperam o Messias deles. Existe uma parte que são chamados judeus messiânicos, que tem algumas particularidades, mas sim, eles creem que Jesus Cristo é o Messias verdadeiro. E Jerusalém, até hoje, ela ainda, ao mesmo tempo que ela sofre castigo pela desobediência, ela tem a proteção de Deus. Nós vamos estar vendo aqui a destruição de Jerusalém no ano de 70. Israel, capítulo 2, isso é uma história muito bonita. Da pós-destruição, ressurgimento de nação em 1948, como somente pela mão de Deus ela conseguiu se manter viva como nação, o povo judeu vivo como povo, depois de toda a perseguição que eles sofreram. Todas as nações, pensem bem, Israel, uma nação minúscula, recém-criada, que ela voltou a ser criada depois da diáspora total, ela foi totalmente atacada por todos os países árabes de maneira simultânea. É somente a mão de Deus que ainda assim ama aquele país, que ainda assim tem promessa para aquele país, pôde livrar eles até hoje. Foram 7 guerras dos países árabes contra Israel. Em todas elas, Israel saiu vencedor. Nós vamos estar vendo isso, alguns cenários da igreja do Apocalipse, não falando sobre o Apocalipse, mas sobre as igrejas em si que estão ali citadas. E nos vemos na próxima aula. Deus abençoe a todos. Até mais.